E aí, quando eu fui escrever o livro, eu falei, eu preciso saber se realmente esse meu método funciona. E se eu realmente tenho um método, ou se isso só funciona para mim. E aí eu comecei a fazer isso com amigas. Falar, por que você tem vontade de fazer yoga? Porque as minhas amigas sempre me chamavam de bruxa. Era assim, a Mariana é uma bruxa, né? Ela fala uma coisa, não dá outra, a coisa acontece. Mariana é impressionante. Eu falei, você também pode. Vamos fazer esse exercício? E fui fazendo e falei, vou escrever o livro. Então, a minha motivação foi realmente dividir a minha história, que é uma história de batalha, de luta, mas de descoberta. De descoberta e de força. E entendendo que tudo está dentro da gente. Coração, cabeça e, falar. Verbalizar. E que a gente tem um poder muito grande que não é usado. E veio o livro. A partir do momento que veio o livro, parece que meu cérebro, aí sim eu consegui juntar tudo aquilo e transformar em mais textos. E esses textos foram se tornando vídeos no Instagram. Exatamente. Até o momento que, ano passado, eu gravando os meus vídeos, postando uma vez por semana, cada um deles, com os recadinhos ali que faziam sentido pra mim. Você não fez uma coisa de tipo assim, todo dia eu vou postar 3 vezes ao dia, porque tem gente que enche o saco. Você fala assim, essa pessoa, eu não tô aguentando mais. É que nem o povo das lives. Era só aquilo. O povo das lives, acabou a pandemia e o povo continua 6 horas da manhã, 9 horas da noite. Live. Sabe? A gente tem que tem uma ser coerência seletivo. Momento, né? Não dá pra você fazer 3 vezes por dia e tá falando coisas densas e verdadeiras. E consistentes. E consistentes, com certeza. Então, assim, eu tento equilibrar até as minhas postagens no meu estilo de vida, nos meus trabalhos e também nesse ponto da tua divisão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que você compartilha e fala, olha, gente, pode ser um caminho. Tenta, vê se funciona para você. Para você. Só que, consequentemente, eu fui me tornando a pessoa que eu sou. Entendi. Lá atrás. A pessoa que eu sempre fui, em essência. Então, muitas postagens passaram a não fazer mais sentido. Muitos trabalhos passaram a não fazer mais sentido. Perfeitamente. Sabe? Muitas roupas passaram a não fazer mais sentido. E aí você vai se construindo e falando assim, gente, mas espera aí, agora tá fazendo mais sentido. Agora sou eu. Agora sou eu. Você olha e fala assim, isso sou eu. Sou eu. Só que aí teve o ponto crucial, que foi quando eu já estava nesse caminho, mas não pensava em imersão, não pensava em palestra, não você pensava em nada no teu caminho. Estava apresentando um programa, um reality, e ali trabalhando que nem uma louca, zero vida pessoal, não tinha vida pessoal, não tinha vida social, era só trabalho. Trabalho para casa, da casa para trabalho. Não conseguia fazer um exercício físico, nada pela demanda de trabalho. Curtir a própria casa. Nada. Foram dormia. 4... Só dormia, quando né? eu tinha cama, tempo, ela te conhecia só. O tempo que eu tinha, eu dormia, porque eu estava morta, exausta. E era uma exaustão física e mental. Que eu acho que a mental ela é pior do que a física. E aí, eu fui... responder uma entrevista no caminho para o meu trabalho. E eu fui responder essa entrevista, que inclusive é uma loucura tão grande que quando eu respondi essa entrevista e trabalhei e cheguei em casa às 4 da manhã, depois da gravação, coloquei o celular e falei o que eu estava sentindo. E esse vídeo tem 45 milhões de visualizações. Até hoje, a jornalista que fez a entrevista comigo, ela não sabe que foi ela que fez essa pergunta. Na entrevista, quando a matéria foi ao ar, ela não citou isso. E aí eu perguntei isso, ela não citou a minha resposta. Olha como as pessoas estão desligadas. Totalmente. É tudo no automático. É tudo no automático. Ela me perguntou, mas ela não me ouviu. Como 90% das pessoas. Mas a pergunta dela transformou a minha vida. Eu entendi. Porque a hora que esse vídeo tomou a proporção que ele tomou... Foi a sua resposta. Foi a minha resposta.
É por aqui. Foi o meu basta sentir. Eu falei, é isso aqui. Esse é o meu propósito. Por isso, eu comecei, aí eu rebobinei a fita, né? Que os jovens não vão entender. Verdade. Voltou atrás. Vai ter o atrás, filminho. E falei, olha tudo que aconteceu. Olha essa história. Tava tudo ali, né? E essa história é minha. Ontem, gente, eu tive uma aula, eu estudo psicanálise, né? Ontem eu tive uma aula que foi tão maravilhosa, que parecia que que foi uma aula com o Jorge Forbes. Parecia que tudo que ele estava falando era para mim. Se encaixava em você. E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou o ápice do analista, de uma conquista dentro de uma análise, é o analista transformar o analisando num poeta. Não dando talento ao analisando, mas fazendo com que ele perceba e aceite a sua própria história, como ela é, sem fantasiar, aceitando a sua história, as suas dificuldades e transformando-as em poesia. Perfeito. Que é transformando em potência, né? É. Porque você jamais será o que você não é. Não tem como você criar uma história e querer ser algo que você não é. E como você disse, Bia, cada um tem a sua história. E se você pega ela, né, com essa propriedade e fala, peraí, eu tenho o tempo, olha, eu estou vivo aqui, a vida é tão maravilhosa e eu tenho tudo isso de bagagem para fazer disso aqui uma poesia. Ou então criar um roteiro fictício onde eu vou viver uma mentira. E na hora de colocar a cabecinha no travesseiro, eu vou saber que o mais mentiroso fui eu. Eu acho que muitos não saberão, mas muitos entrarão na noite escura, que é a depressão. Sim. Que é inevitável. Eu costumo dizer que nós somos parte da natureza. Tudo da natureza está em movimento, nós também. Tudo sobe e desce, nós também. E quando a gente não entende que existe o propósito do rio, existe o propósito do sol, existe o propósito de cada coisa na natureza, se a gente não entende que nós também temos que achar, eu sempre digo, aquilo que não acha o seu caminho, a natureza tende a banir. É o que entra em extinção, entre aspas. Não é que entra em extinção. Porque você pensa, vai banir, assim como o meteoro baniu os dinossauros. Exatamente. De alguma maneira. De alguma forma aquilo não pode mais existir. Não podia mais existir. A natureza tem essa sabedoria, o universo tem essa sabedoria. É que a gente não para. E no mundo de excesso de informação, o que acontece? Ninguém para fazer esse movimento para dentro. Ninguém para. As pessoas estão sempre ocupando o seu tempo. Né? Tem gente que não sabe ficar sozinha em casa. Aí fica ligando, sai, vai não sei aonde, compra não sei o quê. Mas o que você fez? Não vai fazer nada. Você não vai sair. Vamos não sei o que, vai ficar em casa. Assim, como se fosse um pecado mortal você pensar e tá bem. Né? Então, assim, isso que você está falando é quase tipo assim, eu estou fazendo um trabalho, uma imersão de você achar o ser humano que existe dentro de você. Dentro de você, é isso. E que é único. Não, né? não tem outro, só tem você. Exatamente, só tem você. Não existe outra pessoa que poderá ser feliz por você, que poderá viver por você. Beber a água e matar a sua sede. Ninguém. Ninguém. Ninguém.